Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e está no ar mais um episódio do podcast Itaú Views. A gente acabou de realizar aqui no Itaú BBA mais uma edição do Strategy Day, um evento que reúne alguns dos principais gestores do país para discutir cenário, oportunidades de investimento. E nesse episódio a gente recebe um dos participantes desse evento, Rui Alves, que é sócio e portfólio manager na Kinea, para trazer um pouco desses insights, trazer um pouco como ele está vendo cenário econômico global, um pouco de bolsa, oportunidades. E, além da presença do Rui, a gente conta com a presença do Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA. E, além de dividir a moderação aqui do episódio comigo, ele vai trazer também alguns calls de Bolsa Brasileira e um pouco da nossa cobertura Latam também. Daniel, Rui, bem-vindos aí. Obrigado. Boa. Rui, para a gente começar... acho que vale falar sobre cenário econômico americano. À primeira vista não parece tão animador, ao menos no curto prazo. Então queria te perguntar se essa combinação de corte de gastos federais e tarifas pode de alguma maneira acarretar uma desaceleração econômica, um aumento da inflação, se sim, em que magnitude, e também como você vê essa ideia, essa discussão muito latente no mercado sobre o excepcionalismo americano, a manutenção dele ou não. Bom, vamos lá, vamos por etapas, né? Eu acho que ninguém responde melhor a preço. As pessoas respondem muito a preço, né? Preço é o que a gente sente, né? O lugar mais sensível do ser humano certamente é o bolso. Então, quando você tem uma resposta de preço que o mercado, como a Nasdaq, cai mais que 10% do topo, as pessoas começam a questionar o que aconteceu. Eu acho que vamos começar de trás para frente sua pergunta. Vamos começar com o excepcionalismo americano. Estaria o excepcionalismo americano em jogo no momento ou em risco no momento? Eu acho que a resposta é sim e não. Tá? Onde ele estaria em risco no momento? Certamente, o que faz os Estados Unidos um país diferente? Né? A parte da geografia que é sensacional é o fato de que você tem instituições que foram herdadas desde o Império Britânico, na guerra contra os britânicos. Você teve todos os Founding Fathers, que você vai começar ali com Franklin, Washington, que criaram as bases, Hamilton, que criou as bases financeiras, Madison ali que trabalhou na Constituição. Toda essa sequência de instituições foram criadas nos Estados Unidos e que fazem dos Estados Unidos a potência global que é hoje, combinada com uma geografia realmente invejável. Mas quando você coloca essas instituições em jogo, qual é a grande virtude americana? A grande virtude americana, ainda acho que o maior momento de virtude americano foi ter sido o herói incontestável da Segunda Guerra Mundial, né, até com as bombas atômicas, e não ter pedido nenhum território, ou não ter pego nenhum território no mundo, quando ele podia conquistar o mundo inteiro. Nesse sentido, a maior crise que a gente está vivendo agora é a institucionalidade dos Estados Unidos. Porque quando você chega para o teu vizinho, que lutou 2 guerras com você, que lutou Afeganistão com você, que sempre esteve do teu lado, que é o Canadá, e que certamente não tem muito fentanil entrando do Canadá nos Estados Unidos, e você bate sem uma razão clara, ou sem um objetivo claro, né, ou sem targets claros do que você quer que esse seu vizinho faça, as pessoas começam a questionar o seguinte, né, onde está a institucionalidade? Né? Onde está a institucionalidade de falar da Groenlândia? Onde está a institucionalidade de chamar o presidente do Canadá de governador do 51º estado norte-americano? O que o mercado mais detesta é a incerteza. Quando você coloca a incerteza de você jogar uma tarifa de 0 para 25, de 25 para 50, de 50 para 25, num dia de 50 para 25, de 25 para 50 de volta para 25, você começa a questionar qual é o método que está sendo usado. E quando esse método parece estar falho em vários critérios, né, quais são os critérios que eu estou falando? Primeiro é o decoro com relação aos seus vizinhos, né, e aliados. Eles são seus aliados por uma razão, porque num mundo que é um mundo geopoliticamente perigoso, eles dividem os mesmos valores que você, eles lutaram as mesmas guerras que você, eles têm a mesma visão de mundo que você. Por isso, eles são seus aliados. É a mesma maneira que você acorda de manhã e encontra com sua mulher e diz assim, por que ela é minha esposa? Porque ela divide os mesmos valores que eu, os mesmos filhos que eu. Tem uma série de razões que fazem que esse casamento esteja junto por décadas, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que está extremamente incômoda no momento, é o fato de que ele roda o país por ordem executiva, o equivalente às nossas medidas provisórias, que seja. Por executive order, ele está rodando o país inteiro. Né? Você já viu alguma coisa para o Congresso desde que ele chegou?
ou alguma menção ao Congresso, não tem nem menção ao Congresso. O que ele está fazendo, do Oval Office ali, ele tá gerenciando o país inteiro. Isso é uma quebra de institucionalidade. Os Founding Fathers americanos, eles criaram, os Estados Unidos, né? Você teve Roma como república, depois eu acho que você teve a República de Veneza, e a outra república, depois da República de Veneza, foi os Estados Unidos. Né? Os Founding Fathers criaram essa estrutura de checks and balances, né? Que a gente até copia aqui no Brasil, né? De você ter os três poderes, você ter a divisão correta entre o Senado e uma Câmara, uma Suprema Corte e um Executivo. E quando ele roda o país inteiro em Executive Orders, você para de acreditar um pouco. Né? E a terceira coisa que você tem é que você não pode, institucionalmente, não é porque você pode que você faz. Porque a vida são iterações infinitas. Você não pode fazer o que você quer, porque você vai pagar o preço mais tarde. Obama, por exemplo, o presidente Obama, quando ele quis, ele tinha as três casas na mão, o Congresso, o Senado e a Presidência da República, ele passou o Obamacare pela goela dos republicanos. Ele podia fazer aquilo. Mas até hoje a gente paga essa quebra de decoro institucional do presidente Obama, porque dali você abriu uma guerra partidária que até hoje, uma seção partidária entre os dois partidos, que até hoje você não tem agenda em comum entre os dois. Tá? Então, ele fazendo da maneira que está fazendo, ele pode colocar as tarifas? Pode. Ele deveria passar pelo Congresso tarifas de cunho econômico, ou debater com o Congresso? Provavelmente sim. Tanto é que ele mascara elas com fentanil. Porque com fentanil ele pode chamar isso de crise, ele pode colocar essas tarifas, mas essas tarifas têm cunho econômico. Como tem cunho econômico, dentro de uma democracia de checks and balances, essas tarifas deveriam estar sendo discutidas com o Congresso. As tarifas que, teoricamente, entram em abril, são tarifas recíprocas, que ele está falando, que é difícil acreditar exatamente o que vai acontecer, porque a cabeça muda. Eu tenho até brincado que o Lutnick, né, é o lunatic, né, porque o cara muda de cabeça a cada dia do que vai ser feito. Essas tarifas provavelmente deveriam ser discutidas num fórum mais amplo dentro dos Estados Unidos, dentro das instituições norte-americanas. Então, essa incerteza que foi colocada, e o mercado detesta incerteza, faz com que você comece a questionar onde está o excepcionalismo americano, se o excepcionalismo americano vem das suas instituições. Né? Então, o mercado corrigiu. Eu acho que corrigiu com uma certa certeza. Eu não acho que o mercado olhe, por exemplo, DOGE, tá? Onde, na verdade, são cortes de despesas do governo, e mesmo que esses cortes de despesas levassem ao multiplicador e que esse multiplicador reduzisse o PIB americano no curto prazo, o mercado não veria isso mal. Se vão levar a uma melhor alocação de despesas dentro dos Estados Unidos, uma melhor alocação de recursos dentro dos Estados Unidos, o mercado normalmente sobe nesse tipo de decisão. Né? Experimenta aqui no Brasil, você resolve dizer assim, eu vou resolver o fiscal, eu vou cortar despesas desnecessárias e vou liberar a economia. Imagina o que acontece com a Bolsa nesse cenário aqui no Brasil. Então eu acho que não é por isso, eu acho que não é por DOGE, eu acho que não é pelas as tarifas. Os Estados Unidos é extremamente fechado do ponto de vista macroeconômico, muito mais fechado que o Brasil. Os Estados Unidos, médio para o americano médio, o mundo começa em Maine e o mundo termina na Califórnia, acabou ali. Fora os cruzeiros que eles pegam pelo Caribe, acabou o mundo entre Maine e a Califórnia. Então, nesse sentido, se você dissesse assim, é X de tarifa, essas são as razões econômicas, elas são justas, porque uma das principais maneiras que os Estados Unidos projeta o seu poder, o seu excepcionalismo, é pela noção de justiça. Né? Não é para atacar 50 mil esquimós na Groenlândia, é pela noção de justiça. Tá? Então, se o mundo visse a tarifa, se eu chegasse, vou te dar um cenário claro, tá? Eu vou fazer tarifas recíprocas, quem me trata de uma certa maneira, eu vou tratar da mesma maneira. Esse é meu princípio como presidente da República. Tá? A partir de 2 de abril, se você me tarifa, eu vou tarifar você igual. Essas tarifas vão no dia 2 de abril, vão gerar tanto de receita, e essa receita dessas tarifas eu vou usar para cortar impostos, para poder incentivar a economia americana, e também estarei cortando despesas junto desse processo para melhor alocar recursos na economia norte-americana. Se eu falo isso como presidente da República norte-americana, o que você acha que acontece com o mercado? Ele sobe. Só que você precisa dessa previsibilidade. Você não pode parecer um lunático em que um dia de manhã você fala uma coisa, outro dia de tarde você fala outra. Sendo 100% sincero com uma pessoa que até tinha uma predileção na eleição pelo presidente Donald Trump versus Kamala Harris. Mas eu sou uma pessoa intelectualmente honesta. Se a pessoa faz besteira, eu vou falar as coisas como elas são. E nesse ponto, um follow-up de bolsa, assim, obviamente a gente está lidando com incerteza aqui. Com o cenário que tem atual, né? A bolsa já corrigiu.
você acha que ela é uma oportunidade de investimento se olha mais longo prazo? Tem temas, subsetores interessantes ou não? Vamos parar, vamos olhar, vamos esperar um pouco, dado que a gente está olhando só o curto prazo da correção, mas nos últimos 2 anos subiu mais de 20% anualizados, e nos últimos 10 anos foi um grande destaque. Entender um pouco da sua cabeça ali, olhando a Bolsa Americana de médio prazo. Eu acho, em primeiro lugar, é importante pensar o seguinte, historicamente falando, dentro de um contexto, você começar a ficar negativo com a Bolsa Americana após uma correção de 10%, normalmente não é a coisa mais inteligente a você fazer. Tá? Para você ter uma queda mais substancial da Bolsa Americana, as quedas substanciais da Bolsa Americana, 20%, elas ocorrem normalmente em 2 cenários. Tá? Ou um cenário de recessão, e aí você tem que começar a pensar na palavra R, né? Se você realmente vai recessionar ou não. E não é qualquer recessão. Tá? É uma recessão onde você realmente corre um risco financeiro. Tá? Porque não é queda de PIB. Você para pensar, todas as recessões modernas que você teve nos Estados Unidos, elas são, primeiro, geradas por fatores exógenos. Tá? Eu acho que isso, todas elas foram, tá? Covid, estouro da bolha da Nasdaq, você teve o estouro da bolha financeira de House em 2008, e mesmo antes disso, 92, 99 você teve, 98, 99 você teve, também foi o estouro da bolha das Saving and Loan Crisis. Então, os Estados Unidos, como se torna uma economia cada vez mais financeira, né, alavancada, você precisa de um fator externo, não é simplesmente o ciclo de manufatura, como era nos anos 60 e 70, você precisa de um fator externo. Você teria que perguntar o seguinte, se você vai para uma recessão, normalmente ela tem fatores externos que causam ela, e ela normalmente afeta a alavancagem do sistema norte-americano. Tá? Você já levou a taxa de juros de 0 nos Estados Unidos para 5%, tá? E trouxe isso de volta recentemente. Você não está apertando monetariamente, não parece para mim que você está apertando monetariamente os Estados Unidos. Nesse sentido, eu tenho mais dificuldade de ver uma recessão, porque a segunda coisa que gera uma correção de 20% no mercado americano, historicamente, é um erro do Fed. É o Fed errar no assessment do mercado, e o mercado diz assim, como foi 2018. 2018 o mercado olhou para o Fed e disse assim, você está apertando demais, não vai funcionar dessa maneira, e gritou. O mercado corrigiu 20% durante aquele período, sem uma recessão, ou sem uma perspectiva de uma recessão ainda, porque o mercado disse para o Fed que ele estava agindo errado, e o Powell teve que mudar naquela época a postura dele. Se a gente pensar que num cenário em que o Fed sentisse o medo do aperto monetário na economia, ele certamente relaxaria. E se você pensar em que no momento você ainda não tem um fator externo exógeno que possa gerar essa crise financeira nos Estados Unidos, e os Estados Unidos já passou por um aperto muito grande, onde muitos dos excessos financeiros foram retirados, que foi a subida de juros de 0 para 5, você tem que criar um cenário onde essa correção se mostraria mais pronunciada. Porque eu não acho que as valuations de partidas eram excessivas. Tá? Você, por exemplo, a Nasdaq estava... Pega coisa como Microsoft, a coisa está parada há 1 ano, antes da correção. Tá? Então, as valuations de AI, eu vou argumentar com vocês, não eram excessivas. Tá? Eu acho que teve muita alavancagem principalmente de hedge funds, na direção daqueles trades, e isso gerou naturalmente uma correção que foi trigada, né, que foi iniciada, o fogo inicial foi a incerteza que eu mencionei, que foi criado nos primeiros momentos, porque todo mundo... O que aconteceu? Todo mundo, é fácil entender essa correção, todo mundo entendeu as mensagens iniciais do governo Trump. Eu vou ser pró-business, eu vou desregulamentar, eu vou trazer essas tarifas, mas as pessoas imaginavam que elas seriam previsíveis e justas, né? Você me taxa como eu te taxo, por exemplo, ou uma tarifa universal. As pessoas perceberam que um presidente pró-business dentro de uma economia forte geraria juros mais altos na parte longa da curva, dólar forte e uma bolsa mais pujante em alguns setores prediletos dele. Não funcionou dessa maneira, ele trouxe uma incerteza muito grande para o sistema, mas todo mundo estava nesse posicionamento. Então você teve que desfazer esse posicionamento. Desfazer esse posicionamento custou caro para o mercado. O mercado está machucado no momento. Mas se você entrar no momento que o mercado está machucado, em que você entende as razões disso, e você dizer assim, agora tem mais 10%, pode ser que tenha, mercado vale tudo. Tá? Mas você vai ter, eu só te digo o seguinte, você vai ter que criar um cenário crível, né, para você ter o próximo movimento de 10% para baixo. Pode ser que aconteça, mas você tem que criar, você tem que me dizer que cenário é esse. Rui, eu acho que é recessão. Vai ter. E tentando focar um pouquinho mais em tech, Rui, o que você acha que tem pesado mais para essa sangria mais acentuada, talvez, né? É culpa de
manutenção, uma dificuldade dessa manutenção de múltiplos tão altos? São as novidades que a gente viu da China? É o macro? Você acha que dá para ter otimismo com tech ou tem alguma característica de bolha nisso tudo? Já dizia Fernando Pessoa, né? O mercado tem razões que o próprio mercado desconhece, né? Acho que foi Fernando Pessoa que disse. Mas a verdade é que o que aconteceu, tá? Eu posso descrever da seguinte maneira. Você teve um movimento muito vitorioso nos últimos 2 anos do processo de inteligência artificial. Com o movimento vitorioso, logicamente, vem a alavancagem dentro do sistema. Quando as pessoas percebem uma tendência, essa tendência se consolida, você começa a aplicar alavancagem em cima dessa tendência. Bitcoin está aí para mostrar isso, né? Você tem uma tendência que se consolida, as pessoas começam a operar alavancadas naquela tendência. Em algum momento, e aqui eu não estou para discutir se a tendência é justa. No primeiro momento, eu não quero discutir se a tendência é justa ou injusta. Eu só quero dizer o mecanismo que gera isso. Você começa a trabalhar alavancado. E aconteceu de que quem se alavancou antes nesse processo, percebeu antes desse processo, se alavancou mais nesse processo, tinha os melhores retornos. Correto? E os flows vão sempre para quem tem o melhor retorno. Então o que acabou acontecendo é que isso agigantou o tamanho das posições. E junto com essas posições que estavam sendo criadas, foram criadas outras posições em cima disso, que eram as posições pró-Trump, né, na linha do governo Trump, que foram colocadas em cima dessas posições. Então você tinha essas 2 layers, né, essas 2 camadas de posicionamento. Quando o Trump não se mostrou crível, né, quando mostrou errático, esse primeiro novelo de lã foi puxado. Quando puxou esse primeiro novelo de lã, veio tudo junto. Tá? A alavancagem, que era de um tamanho X, ela teve que se transformada num tamanho X menos Y, que pudesse ser carregada. Isso gerou grande parte da correção. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Todo mundo consegue ver a correção da NVIDIA. Tá? Não foi nem uma correção tão dramática, mas foi uma correção, vamos lá, partiu ali de 30 vezes lucro, foi parar em 22 vezes lucro. Tá bom? Agora, quando as pessoas não veem, por exemplo, dentro do índice, teve coisas como as geradoras de energia, tá, da costa leste dos Estados Unidos, teve geradora de energia nuclear que caiu 50%, 45%. Vai. Porque as pessoas começaram a ir muito naquela direção. Você vai dizer, estava cara? Não sei, lá, 5%, 6% de free cash flow yield é caro? Aí cada um vai fazer o seu julgamento. Eu particularmente não acho. Mas elas voltaram para 8%, 9% de free cash flow yield, alguma delas. Aí nesse preço eu já acho que elas estão bem interessantes. Então eu acho que você teve uma incerteza. Essa incerteza ela tem que ser expurgada do sistema, tá, em algum momento. Em algum momento, Lutnick, Trump ali, com a blessing do Bessent, eu espero que o Bessent seja uma figura ali, que o secretário de Tesouro seja a pessoa que apaguize. O cara, você não chega a ser bilionário de bobeira, né? Ah, não, eu sou bilionário, mas foi de bobeira. Não, você chega a ser bilionário quando você realmente teve que exercer racionalidade, você tem que exercer apaziguamento diversas vezes. Eu espero que o Bessent entre ali com uma situação de contorno, e se você tirar essa incerteza do sistema, eu acho que você volta com um sistema forte. Os Estados Unidos é uma economia forte, os Estados Unidos é uma economia bem fundamentada, não acho que valuations dentro dos Estados Unidos sejam particularmente caras, não em relação à minha vida como investidor, olhando os Estados Unidos. Hoje o PI é mais alto. Sim, as empresas são muito melhores do que elas eram. Você não vai pegar o PI de Exxon e Chevron e querer comparar com o PI de Amazon, Nvidia, Microsoft. Não tem como. O ROI, o retorno on equity da Bolsa Americana, expandiu dramaticamente. Lógico que o PI vai subir nesse sentido, mas longe de ser alguma coisa que me assuste. Agora, como qualquer coisa, o Daniel sabe isso melhor do que eu em equity. Equities é um ponto, valuation é um ponto de partida. Né? Para o cara de equity, as coisas têm que estar melhorando e preferencialmente acelerando na direção da melhora. Né? A gente precisa disso, a gente precisa tirar a incerteza e voltar a melhorar, e aí possivelmente, dentro de um processo que eu acho que é virtuoso de AI para o médio e longo prazo, acelerar na direção da melhora, que até os modelos de AI têm mostrado isso, eles têm acelerado na direção da memória, quem usa sabe. E, Rui, Estados Unidos está corrigindo um pouco, mas tem outras regiões do mundo que estão indo bem. Exemplo, Europa, exemplo, mercados emergentes, China. Você concorda com esse movimento de mercado? Você acha que são regiões e oportunidades interessantes de investimento?
Eu acho que são dois temas interessantes, né? Depois aqui eu vou até gravar de tarde sobre o tema da Europa. Porque o tema da Europa eu estou chamando do reencontro da identidade nacional da Europa, né? Os europeus não sabiam que eles eram europeus, até que o Donald Trump chegou e disse assim, eu não defendo mais vocês. Daí, imediatamente, a identidade nacional renasce, né? Talvez tenha até uma oportunidade boa no Canadá, porque os canadenses não sabiam nem que eram canadenses, e daí o Trump chegou, atacou, e a identidade nacional, né? Clamou, né? Se o Milei chegasse e resolvesse atacar os brasileiros, imediatamente a gente se sentiria muito mais brasileiro do que a gente se sente no momento, né? Mas a identidade nacional precisa de um inimigo, precisa de uma contrapartida para você perceber que você pertence àquela nacionalidade. Então, com a saída dos Estados Unidos como garantidor da paz europeia, eu acho que as oportunidades europeias ficam bem interessantes. Primeiro, você logicamente tem esse pacote que pode ser votado agora com a anuência dos Greens lá na Alemanha, ou pode ser votado depois com o novo parlamento. Alguma coisa vai entrar. A expectativa é que entre quase 1 trilhão aí de incentivo fiscal novo na Alemanha. E aí o francês compete com o alemão, né, cara? Coisa pior pro francês, 2 guerras, é perder pro alemão. Isso ele não quer de jeito nenhum. Então, se o alemão for, você vai ter incentivos fiscais na Europa, você vai ter uma Europa que vai querer crescer. O importante de qualquer time, antes de qualquer coisa, é querer ganhar. Você tem que querer ganhar. O europeu não estava querendo ganhar. Eu vou trabalhar 35 horas por semana. O chinês diz assim, olha, enquanto você trabalha 35 horas por semana, eu durmo 35 horas por semana e vamos ver quem vai ganhar no médio e longo prazo. Você tem que querer trabalhar, você tem que querer aparecer, entendeu? Be present, né? Tá presente. E eu acho que a Europa, tipo assim, o índice europeu só recentemente passou o nível do ano 2000. O índice europeu está adormecido por 25 anos. E com esse movimento de incentivo fiscal, sim, empresas de infraestrutura, defesa, bancos, né, porque a parte longa da curva europeia tem subido, né, com esse estímulo fiscal, e o banco gosta da parte longa subindo em relação à parte curta da curva. Eu acho que eu acho que começou um trade ali, esse trade começou recentemente, eu acho que esse trade tem possibilidade de continuar. Eu falei até da China, né, falei no evento de vocês, eu digo, cara, eu acho que foi a coisa mais inteligente que foi feita, né, é tipo assim, o que está dando errado, o filho feio que está dando errado ali, que é a infraestrutura, que são as casas, passa debaixo do tapete, entendeu? Dá um dinheiro para não quebrar muito ali, mas deixa quebrar aos pouquinhos, e traz o filho bonito, né, e bota o filho bonito na vitrine, que é esse processo. Chama os entrepreneurs chineses, né? Digo, olha, eu quero AI agora em tudo quanto é lugar, eu quero crescimento de produtividade na economia, via inteligência artificial, coloca o seu capital por trás disso, né? E deixa essa área crescer. Eu quero semicondutora, eu quero AI, eu quero crescer nessa área, essa é a nova China. Eu acho que isso são coisas em equity que funcionam super bem, principalmente quando você passa de valuations muito deprimidas. Então, sim. Tá? O resto de mercados emergentes está mais difícil, tá mais complicado, né? Daí a Índia, tipo assim, a Índia, sabe aquele meme que tem do cara que olha para outra menina, né? E a menina do lado fica olhando como você está olhando para a menina. É a Índia, né? Porque a Índia é aquele cara, o investidor virou a cara e começou a olhar para a China, né? E se você olhar, a Índia está desabando recentemente o mercado. E parte porque valuations, quando você tinha 9 vezes na China, você estava vivendo com valuation de 50 vezes na Índia, né? Aí o cara virou para o outro lado e, pô, essa menina aqui 9 vezes. Vamos olhar um pouco para ela, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de mudança tem espaço para andar. Eu gosto. Legal, fechando essa rodada global, Guevara, acho que a gente falou de China, Índia, Europa, Estados Unidos. Queria puxar um pouco para a Latam, aproveitando o gancho da visita dos analistas aqui, a agenda que a gente organizou. Como você está olhando para a região? Quais países ou setores você olha com mais otimismo aqui? Não, legal. Eu acho que a região pode ser um beneficiário indireto dessa discussão do excepcionalismo americano. Então, e como o Rui falou, valuation é uma parte. Quando a gente olha mercado, a gente olha 4 coisas: valuation, tendência de lucros, posicionamento e macro. Acho que valuation, Latam é interessante. Preço sobre lucro 8 vezes, desconto cerca de 20% por histórico. A gente foi olhar na história, se você comprasse esse nível de valuation ao longo do histórico, qual seria a sua TIR de 3 anos em dólar? Na média, próxima de 20% em dólar. Então, parece ser interessante o lado do valuation, mas tem que ter mais coisa que valuation. Eu acho que talvez tirando um pouco de Brasil agora, os outros países, eles estão numa política monetária em tendência de redução de juros. Isso tem alimentado um pouco o lucro das empresas. Então você vê uma região que é single digit PE, né, um dígito de preço sobre lucro, mas que tem crescimento de lucro acima de 10%. Então quando você ajusta para o crescimento, parece ser interessante.
E posicionamento, o que a gente vê é a região perante os investidores globais, que é a maior categoria de fundos de ações, ela ainda está sublocada. A América Latina é menos de 1% no mundo. Eu acabei de voltar agora no meio de fevereiro do que eu digo que foi o meu melhor roadshow nos Estados Unidos na última década, desde o tempo que faço estratégia há um bom tempo, e abriu um pouco o horizonte de investidor. Antes quem olhava a região era portfólio manager de emerging markets, de mercados emergentes, portfólio manager de América Latina, que é o cara dedicado, e alguns hedge funds. Agora, além desses caras, teve pergunta teve reunião com um investidor global, tentando olhar ali, opa, região, será que eu consigo fazer uma tese de reversão à média, visto que o mundo está tentando fazer essa rotação global? Investidor de quantitativo, o valuation está chegando no nível extremo ali, um desvio e meio, quando bate 2, geralmente é um buy de valuation, e você vê um pouco a parte de deep value. Teve algumas perguntas de pessoas, eu peguei Turquia, peguei Argentina, será que os outros países da América Latina podem ter um componente disso? Hoje nossa alocação a gente está em Chile, que a gente acha que tem um trigger, um gatilho, além do que o argentino está comprando mais no Chile, então o consumo está revisando o PIB para cima, revisão de estimativa para cima no Chile de curto prazo, você tem a eleição lá interessante. Então a gente acha que é um país que ainda está subalocado do ponto de vista de investidor global e a gente acha que tem um movimento catalisador interessante. A gente está over Brasil. O Brasil aqui é um case... O mercado precifica um cenário muito bear, eu acho que a gente pode precificar um cenário um pouco menos negativo ao longo do tempo, mas aí vai ter uma discussão binária de ciclo econômico ano que vem, e a gente tem acho que a Argentina foi muito bem ano passado, corrigiu forte agora, até estou indo agora, semana que vem, levar um grupo de investidores lá, pode ser uma oportunidade ali seletiva aqui na Argentina. Então esses 3 são as preferências hoje que a gente tem na América Latina. Boa. Rui, se a gente pudesse aterrissar para o Brasil aqui, queria entender, dentro desse contexto de cenário internacional, como você acha que o Brasil está posicionado frente aos peers emergentes? E falando especificamente de Bolsa Brasil, se vocês olham alguma coisa pensando no fundo, se tem alguma alocação ou qual que é a tese ou a ideia que vocês têm quando olham Bolsa Brasil? Cara, tipo assim, eu acho que tem que remeter, talvez em níveis diferentes, essa pergunta, tá? Vamos começar pelo nível mais fundamental da pergunta. O Brasil hoje, no nível em que você se encontra de trajetória de dívida e de nível de juros reais, é um país sustentável, sim ou não? Não, não é. Tá? Você não pode pagar, você não pode estar transferindo quase 10% do seu PIB de um lado para o outro, tá? Entre uma conta de juros gigantesca, como está no momento, isso não é sustentável. Você não pode estar crescendo, sustentavelmente crescer 2%, e você sustentar juros reais de 8% da sua economia. Isso não é sustentável. Tá? Não com o primário, que quando você considera tudo junto, na verdade ele é negativo. Se você jogar tudo dentro desse primário, ele é negativo. Então, a situação, vamos ser claros, não é sustentável. Aí como você passa para uma... Aí você tem que fazer a seguinte pergunta como investidor. Por que você recebe 8%? Não é pela graça do Divino Espírito Santo. É simplesmente por um fato que é um prêmio de risco para você ficar aqui dentro. Aí você tem que se perguntar, por que em Santa Graça alguém te paga esse prêmio de risco para ficar aqui dentro? Porque existem riscos. Essa é a razão, não vem de graça. Porque ano passado, por exemplo, a gente manteve a Selic, vamos dizer assim, média, 12%, vai. Foi 24% de valorização cambial. Então, mesmo te oferecendo os juros reais que estavam sendo oferecidos, você não foi suficiente para compensar a desvalorização cambial. Quem podia entrar para segurar esse câmbio com 12% de juros ali, não entrou. Por que essa pessoa não entrou? Porque você percebe riscos que existem e que vão ter sido lidados em algum momento. Que riscos são esses? Alguém, em algum momento, vai ter que sentar e vai ter que acertar a trajetória da dívida brasileira. Para acertar essa trajetória da dívida brasileira, a gente é um país deficitário de conta corrente, a gente é um país que vive com financiamento, ainda precisa de algum gringo aparecer e botar uns 50 bilhões de dólares aqui por ano para o país rodar nas contas externas. E para isso acontecer, para que isso seja sustentável, alguém tem que sentar e rever realmente as contas públicas do Brasil de uma maneira séria. O último que reviu foi o Temer, mas para o Temer rever as contas públicas do Brasil custou 5 pontos, a popularidade dele era 5%. 5% é duro, cara, duro. É você chegar num restaurante de 20 mesas e só uma mesa gosta de você, as outras 19 te odeiam. É difícil pra caramba viver dessa maneira. As pessoas não gostam das pessoas não gostarem dela.
Tá? É um instinto natural do ser humano. Se eu chegasse naquele auditório ali com mais de 100 pessoas e eu soubesse que só 5 gostavam de mim e 95% não gostavam de mim, é uma situação difícil. Provavelmente eu mudaria para me adaptar às outras. É muito difícil socialmente não ser aceito. Tá? Então, mesmo que seja o Tarcísio que venha, né, que é uma pessoa que eu acho, eu tenho maior admiração por ele, eu acho que ele vai ter que enfrentar um Congresso que é um Congresso que não é fiscalista. É um Congresso. Hoje a gente tem populismo ou gastança de direita, de esquerda e de centro no Brasil. Todo mundo quer gastar. Bolsonaro queria gastar na eleição, o Congresso quer gastar agora, o presidente Lula quer gastar. Tá? Então não tem bias de centro, esquerda ou direita para gastança do Brasil. E eu volto a falar isso, mesmo o Trump, que é truculento. O Trump, olha só, é a última eleição dele, teoricamente. Pode querer mudar a Constituição, Deus me livre. Mas, porque eu falo de instituições, a Constituição é uma instituição. Ele não tem direito a outra eleição, ele não é dono do Partido Republicano, ele tem 80 anos de idade, chegando a 80 anos de idade, ele só está pensando no legado dele, é a única coisa que ele pode pensar. Tá? Ele não precisa de mais poder, ele não precisa de mais fama, ele não precisa deixar um partido, a única coisa é o legado. Ele não quer mexer em Medicare, Medicaid, Social Security. Ele disse para o Musk, mexe no que você quiser, mas não mexe no dinheiro que bate na conta de um americano em termos de transferência social. Você acha que o Tarcísio vai chegar e vai conseguir fazer isso fácil no Brasil? Porque o Temer, o que ele fez, ninguém corta despesa no Brasil, é impossível cortar despesa no Brasil. Tá? O orçamento é todo engessado, tá? As despesas obrigatórias vão crescendo ao ponto que, em algum momento, 2027, 2028, elas vão ser mais do que 100% do orçamento, o que é uma impossibilidade matemática, né? Mas elas vão praticamente tirar todo o espaço das despesas discricionárias. E nesse sentido, você não, é tudo garantia constitucional, você não consegue cortar a despesa no Brasil. Tá? Você vê o ministro Haddad tentou 30 bilhões, né? Você sabe lá se aquele cálculo estava até certo, mas 30 bilhões. O Brasil precisa de um ajuste, seja do tamanho de 300 bilhões, que é mais ou menos 3% do PIB. Ninguém faz isso da noite para o dia, faz isso durante um período de tempo. Mas para fazer isso, o Temer tem que botar o teto de gastos, que não se sustentou. E o arcabouço, acho que a Tebet até, não sei se estou falando certo, mas eu ouvi algumas menções do governo, talvez, que o próximo governo vai ter que renegociar esse arcabouço. Tá? Cara, nesse sentido, olha só, não é para você chegar no Brasil e dizer, vai ter um novo teto de gastos, quem que vai acreditar nesse novo teto de gastos? Você vai ter que vir com garantias reais em cima disso. Você vai ter que vir com movimentos muito fortes de sinalização que você é crível. Porque senão você vai ter um outro voo de galinha e novamente você vai cair no mesmo problema. O Maílson me falou no podcast que eu gravei com ele, disse, Rui, só uma crise grande resolve isso. Só o medo de virar a Turquia resolve o Brasil. Então acho que para um investidor de médio e longo prazo ele vai ter que pensar nisso. Esse é um risco que vai ficar na sua cabeça. E o tangível desse risco é o 8% de juros real que você recebe. Não é dado para você de graça. Aquilo ali é um prêmio de risco. Aquilo é um prêmio de risco assim, é o canto das sereias. Vem para cá, vem para cá. Né? Porque se der errado, você botou teu dinheiro todo aqui, deu errado, você virou um frentista no Texas, porque tu perdeu todo o teu patrimônio aqui, tu tá ilegal no Texas. Não é um lugar legal para você estar. Você podia ter parte do teu patrimônio distribuído fora do Brasil, mas para vir por canto das sereias é 8%. Agora, esse é o principal. Agora, pode ter um trade de eleição? Lógico que pode ter. Lógico, se você consolidar um nome como governador Tarcísio a presidente da República, lógico que você vai ter descompressão dos mercados. É tangível falar isso nesse momento da história brasileira, nesse momento, 20 meses, 19 meses antes de uma eleição? Difícil, é muito difícil. Você pode pensar que vai dormir com o Tarcísio, acordar com o Gustavo Lima e você. Né? Não vai ser uma coisa legal na tua vida. E mas eu acho que pode ter um trade de descompressão. Tá? A tua terceira parte da pergunta, eu falei do mais longo prazo estrutural, eu estou falando do conjuntural, né, que você vai ter uma eleição pela frente. Agora, o que você vai encarar imediatamente, aí está imediato. O que você vai encarar imediatamente é um presidente que tinha a oportunidade de fazer uma reforma ministerial mais ao centro, né, chamar o Congresso, né, porque hoje o presidente não tem o Congresso. Não teve, não, os nomes que foram sugeridos, os nomes que estão entrando no governo, não são nomes de centro, são nomes clássicos, eu não vou chamar nem de esquerda, são nomes do presidente Lula, porque não existe mais esquerda no Brasil. Não existe mais o PT no Brasil, existe o presidente Lula. Tá? Essa disputa eleitoral vai ser entre um candidato ou dois candidatos da direita, pode ser o clã Bolsonaro, Tarcísio, pode ser
bom, Gustavo Lima, Deus me livre, mas você vai ter uns candidatos da direita que vão se colocar como possíveis pretendentes, e você vai ter o apontado do presidente Lula ou o próprio presidente Lula, né? Cada um com seu núcleo duro, cada um lutando pelo centro do país. Imediatamente você vai ter um presidente em que vai lutar contra a função de popularidade. Ninguém gosta de não ser gostado. Então, quando a popularidade cai, ele vai puxar todas as alavancas possíveis para poder retomar a popularidade. Provavelmente você faria o mesmo. Tá? Ele sabe jogar o jogo político, ele é uma pessoa muito mais experiente que eu em política, então eu não vou aqui dizer para o presidente Lula o que tem que ser feito politicamente, é o terceiro mandato dele no governo, mas eu provavelmente como ser humano, eu estaria puxando, e isso pode incomodar o mercado, porque é uma guerra muito forte, porque o presidente Lula, sendo uma pessoa inteligente, ele já percebeu que o dólar é uma função fundamental da popularidade. Tá? Porque o que acontece? Se o dólar sai de controle, a cesta básica sai de controle, se a cesta básica sai de controle, a popularidade dele cai, o dólar para cima é uma sensação de incerteza muito forte no país, a classe baixa sofre, a classe média sofre muito e a classe alta reclama. Tá? Quem sofre mais é a classe baixa, mas a classe alta, toda a estrutura reclama. Mas ao mesmo tempo ele sabe que o que tem na mesa não é suficiente para levar ele para a reeleição. Então ele vai lutar, vai ter o pé de meia, vai ter o Vale Gás, vão entrar as coisas novas, e dessas coisas novas que vão entrar, o mercado não vai gostar, provavelmente, de muitas delas. Então você vai ter essa queda de braço no curto prazo, e o mercado melhorou recentemente. Tá? Então no curto prazo eu acho que você tem algumas nuvens se formando. No médio prazo você vai ver com a incerteza da eleição, pode ser um trade maravilhoso, pode não ser, quem sabe. No mais longo prazo estrutural você tem que enfrentar a estrutura, porque isso não é número de déficit, nem número de dívida. É que institucionalmente a dívida brasileira, a estrutura do orçamento brasileiro é insustentável. A rigidez do orçamento brasileiro é insustentável. Então, a política pela qual o orçamento é gerado hoje no Brasil, com as emendas do relator, com o orçamento do Congresso, que só cresce, já virou praticamente receita de muitos municípios e estados, essas transferências que são feitas pelo Congresso, que hoje ocupam grande parte do orçamento discricionário do governo, tá? Isso não é sustentável. Esse arcabouço não é sustentável, não é um arcabouço fiscal. O arcabouço orçamentário brasileiro hoje é insustentável, que foi engessado desde a Constituição de 88. Você, como investidor brasileiro, vai ter que passar por cima disso. Pode ser que a gente passe facilmente, mas provavelmente a gente vai fazer igual o Churchill falava dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Os americanos sempre fazem a coisa certa, depois de tentar todas as opções erradas. E os brasileiros provavelmente vão fazer a coisa certa, porque o dinheiro de todos os brasileiros está aqui dentro, é um dos países menos diversificados internacionalmente do mundo, então o político panica, quando vai pensar, vai bater na minha empresa, vai bater no meu capital. Ali o político panica. Ali ele diz assim, eu não posso virar a Turquia. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui nesse momento. E a coisa interessante do Brasil, e que tem livrado a gente do destino turco ou do destino argentino, por incrível que pareça, é o enfraquecimento do presidente da República. Embora muitas pessoas reclamem da queda de poder da instituição presidencial, desde ali de que o PMDB garantia no passado que o Brasil não viria, ou PSDB, PMDB, garantia que a gente não virava Turquia. Hoje o Centrão, reclame ou não do Centrão, mas essa estrutura de centro que foi criada permite ou impede, né, que a gente se torne a próxima Turquia, e eu acho que vai continuar impedido. Tá? Eu acho que se a coisa ficar feia o suficiente, você vota um parlamentarismo, você tira o cara de lá, quem quer que seja, tá? E você retoma agora. Continuamos na mediocridade, mas a mediocridade não é um fato da conjuntura econômica, e nem de quem é o presidente da República. A nossa mediocridade vem do fato das instituições que nós criamos e mantemos e continuamos acreditando nelas. No dia que a gente perceber que o Brasil agrário deu certo, porque na verdade foi investimento em tecnologia, foi investimento em educação, foi investimento da Embrapa, foi 3% de crescimento de produtividade por ano e deu muito certo, a gente vai olhar para o resto da economia e vai dizer assim, pô, a produtividade zero, que é o resto da economia brasileira fora agrário, isso nunca vai dar certo. E quando a gente resolver mudar essa instituição, aí sim a coisa começa possivelmente a andar no Brasil. Boa, para gente fechar, queria fazer uma rodada então com o Rui e com o Gueverde, alguns nomes, né? Tentar apurar se nas posições dos fundos tem alguns nomes de bolsa brasileira a despeito de todas essas incertezas que você vê com algum otimismo. E o Gueverde também selecionar algumas
dentre os nomes que compõem o portfólio aí? Bom, acho que do nosso lado, assim, né, obviamente montar um portfólio é um exercício probabilístico, né? Então, se você tiver certeza que vai ter um cenário muito otimista, você vai comprar tudo em aviação e consumo. A gente olha muito o que funcionou no histórico e o que funcionou no Brasil. No Brasil, funcionou muito valor, carrego e qualidade. Que quando você olha, qualidade você ganha ao comprar empresas que são boas pagadoras de dividendo historicamente no Brasil. Porque uma empresa para pagar dividendo no Brasil tem que ter um ROE acima de 15%. Valor, tem várias formas de ter valor aqui. Mas, por exemplo, a gente tem 4 temas aqui. Primeiro tema, a gente acha que infraestrutura está interessante. Infraestrutura, eu acho que até o Rui mencionou, né? Um risco que a gente tem para tentar corrigir o déficit é inflação. Então, setores que conseguem ter um repasse de inflação a nível histórico. Então, setor elétrico, saneamento é um setor que a gente acha que consegue repassar historicamente isso. Salvo algum período lá, no período lá do governo Dilma, mas na média, historicamente conseguiu. Equatorial, Sabesp, então, são 2 exemplos interessantes desse tema. Segundo tema aqui, cíclicos de qualidade, para aproveitar se tiver um beta de mercado, mas eu quero ter o carrego junto. Aqui o setor financeiro, bancos são interessantes na nossa cabeça e empresas de Minha Casa Minha Vida, baixa renda, é uma política de Estado e não do governo atual. Então acho que tem um pouco menos chance de mexer na estimativa de lucro delas. Terceiro tema que eu acho que vale a pena é a questão de o Brasil é um produtor custo caixa muito baixo de commodities. Então, aproveitar um pouco isso, né? Por exemplo, a gente acha que as empresas de commodities estão com desconto grande perante outros mercados emergentes. Então, a Suzano é um exemplo que a gente acha interessante para compor esse portfólio. Então, você pode ver que esses 3 primeiros temas são temas mais de valor, são múltiplos mais baixos. Eu quero um tema um pouco de duration mais longa, para se a curva fechar, a gente acha que tem 2 setores que eu chamo de staples, mais conservadores, são interessantes hoje. Saúde com Redditor, os hospitais está executando bem, e setor de supermercados com o Grupo Mateus, que a gente acha interessante, ele está até com PITA, tá de valor interessante, e é um setor que tem proteção contra a inflação de alimentos. Então é muito pensando nesse cenário macro mais adverso, mas tendo a opcionalidade de se ter uma recuperação de mercado nesse momento. Bacana. Tem algum ponto, Rui? Não, tipo assim, eu achei interessante, eu ouvi até com bastante interesse. Gostei até da ideia da tese do Grupo Mateus ligada à inflação de alimentos. Não, a gente é basicamente, eu brinco que a gente é comprado da Bolsa Brasil, que é a Bolsa de Nova York que trada no Brasil, né? Que são empresas de qualidade internacional, mas que acabam tradando no Brasil com temas que a gente gosta. A gente adora o tema de aviação. Tá, então a gente investe em Embraer no Brasil. Acho que a Embraer está se transformando de maneiras... Embraer é a NVIDIA brasileira, né? Aquela coisa que a empresa que se transforma, continua se transformando. Acho que ainda tem uma boa sequência de transformação para acontecer na Embraer. A segunda, nossa, cara, quando a gente começou a investir, eu não acreditava na valuation da Embraer, pro que era, né? E pro que é ainda, tá? Não é valuation PE, de quanto vale o EV daquela empresa, vis-a-vis qual é o potencial daquela empresa. Segundo é VEG. Porque esse tema de eletrificação, a gente falou isso na conferência de vocês, o único tema que esquerda e direita concordam 100% do mundo é que você tem que tirar as coisas do consumo de energia fora do grid elétrico e trazer para o grid elétrico. Tá? Quanto mais dentro do grid elétrico, melhor você controla a energia, né? Porque você tem múltiplas fontes, seja gás, seja solar, seja eólica, seja nuclear. Quando você traz para o grid elétrico, você tem melhor controle e diversificação da energia que você consome dentro de um determinado estado e país. Né? Por exemplo, só 18% da energia é dentro do grid elétrico. Você tem que crescer esse grid elétrico. Então a gente gosta... E por AI também, por inteligência artificial, você tem que crescer muito esse grid elétrico. Então a gente gosta, por isso que eu digo, o pessoal mais de mercado que gosta de AI, cresce o grid elétrico. O pessoal que gosta de ambientalismo, cresce o grid elétrico. A gente gosta. Então VEG é parte dessa tese global, tem outras empresas, Eaton lá fora, tem várias coisas, né? Siemens Energy, tem várias coisas que a gente gosta nesse tema. Suzano, também outra empresa que só é listada no Brasil, mas é um mercado internacional, acho que a gente pode estar vendo um bottom aí desse processo. Da fibra, né? E essa coisa pode realmente começar. Eu acho uma empresa sensacional, mas é isso. A gente tem muito da Bolsa Brasileira que não é a Bolsa Brasileira, que é a Bolsa de Nova York, que é listada no Brasil, né? Empresas de qualidade internacional são listadas no Brasil. Perfeito. Acho que a gente
conseguiu cobrir bem a pauta. Foi uma aula esse episódio. Queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Rui e do Guevara aqui com a gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Boa. Um forte abraço.